Fala galera, tudo bom? Hoje é dia 30 de dezembro de 2018, estamos aqui num domingo, às 8h30 da noite, fazendo um vídeo para os grupos do Tio Uli e também para a galera de toda a comunidade que me acompanha nas redes sociais. Então hoje eu vou falar aqui do ativo BBDC4, que é referente ao código do Bradesco, que é um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores investimentos que a Bovespa teve nas últimas 2 décadas. Com certeza, quem comprou lá o buy and hold no Bradesco há 20 anos atrás e segurou até hoje, ganhou muito dinheiro, acima até próprio do Ibov. E a gente vai dar uma passada na história desse banco. Vamos olhar aí como essa casa se formou. Com certeza a gente vai deixar muita coisa de fora, mas a gente vai falar aqui as coisas mais relevantes, tá? Então, na década de 40, o Banco Bradesco é fundado em 1943 em Marília, no interior de São Paulo, com o nome de Banco Brasileiro de Descontos. Tinha até um meme na época não tinha meme, mas a piada que as pessoas faziam era justamente o Banco Brasileiro de 10 contos, devido aí ao posicionamento que ele tinha dos clientes. Então, naquela época lá, a sua estratégia consistia em atrair o pequeno comerciante, o funcionário público, as pessoas de posses modestas, ao contrário do que os bancos da época faziam, que era só ter atenção aos grandes proprietários de terras. Quando você lê isso, é normal que, se você está acompanhando aí o desenrolar de como os bancos digitais vêm atraindo novos clientes e disruptando o mercado tradicional bancário, a gente vê que existe uma grande similaridade do foco que eles têm aí para atrair novos correntistas, tá? Então, o Bradesco é um dos primeiros bancos a estimular o uso de cheque por seus correntistas, que são orientados a preencher as folhas nas próprias agências. Então, em 1946, a matriz é transferida para a capital paulista, na rua Álvares Penteado, no centro da cidade. E aí a gente continua a história dessa casa bancária. Lá na década de 50, com apenas 8 anos de vida, em 1951, o Bradesco torna-se o maior banco privado do Brasil. Nessa década, o banco ele chega ao norte rural do Paraná e decide também erguer a sua nova sede em Osasco. Então a gente vê como é que foi rápido essa disrupção na forma de captar e cativar os clientes, e rapidamente chegou-se aí à liderança do setor privado do Brasil. Lá na década de 60, a década ela marca a chegada da informática ao banco. Em 1962, o Bradesco é a primeira empresa a adquirir o primeiro computador da América Latina. Isso possibilitava o acesso a extratos diários dos clientes, prestação de serviço inédita para a época. Ou seja, ele já trabalhava na vanguarda de como atender melhor os clientes. Isso, de certa forma, foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje, o Itaú ele tem um serviço online muito mais bem avaliado pelos clientes do que o Bradesco. Então, isso aí foi uma coisa que foi se perdendo com o tempo no DNA do banco, tá? Na década de 70 é a época do milagre econômico brasileiro, com o país experimentando aí taxas de crescimento anuais de 10%. Esse cenário favoreceu bastante a expansão do Bradesco, que passou a atuar fortemente no segmento de crédito, principalmente no financiamento de veículos. É bom entender que muito do milagre econômico foi ancorado na construção de estradas, de infraestrutura, e o Bradesco ele seguiu aí nesse vácuo que foi gerado de grande crescimento, principalmente para o meio centro-oeste brasileiro, com a construção de Brasília. Muitas coisas começaram a mudar no Brasil como um todo, tá? Na década de 80, o Bradesco ele forma o grupo Bradesco Seguros, com negócios no segmento de previdência privada, aberta e de capitalização, além da seguradora. Muito desse movimento aqui ele foi escorado na compra da seguradora Atlântica, que era de propriedade do Braguinha, que foi um dos grandes mecenas aí da história do esporte brasileiro. Ele apoiou muito o Ayrton Senna no início, ele apoiou também bastante o vôlei brasileiro no início, e também foi um dos patrocinadores de Gustavo Kuerten na sua primeira conquista em Roland Garros. Eu acho que vale até a pena fazer um conteúdo baseado no Braguinha, porque essa pessoa ela foi maior investidor pessoa física do Bradesco durante muito tempo,
e ele marcou, de certa forma, aí, a história do mercado financeiro na década de 80, tá? Em 1990, na década de 90, no início dessa época, todas as agências do Bradesco passam a trabalhar online e o autoatendimento, que se tornou a marca do Bradesco BDN, Bradesco Dia e Noite, se expande para todo o Brasil. Na década de 2000, o Bradesco segue fortalecendo a sua liderança e, além do mercado de varejo, está à frente em segmentos como corporate, atendimento a grandes empresas, private, voltado a clientes com grande patrimônio e capacidade de investimento, e são quase 20 incorporações apenas entre 2000 e 2007, entre elas vários e diversos bancos, tá? Deixei de falar aqui de algumas coisas da década de 90, vou voltar aqui. Foi o ano que o Bradesco fechou o século na liderança entre os bancos privados no Brasil. Essa liderança ela foi perdida aí depois que o Itaú se fundiu com o Unibanco. E lá na década de 70, o Bradesco ele incorporou 17 outros bancos, inaugurou 2 novas unidades, no Iapoque e no Chuí, mostrando aí já desde então aquela história do Bradesco Brasil, onde ele chegou a ter, eu não sei se ainda tem, agências em todos os municípios brasileiros, tá? Na década de 10, o Bradesco é o protagonista de grandes acontecimentos, e entre eles foi a aquisição histórica do HSBC Brasil por mais de R$1 bilhão. Então, a gente vê aí como o Bradesco se tornou essa grande potência que ele é hoje, atualmente aí no ano de 2018. E aqui a gente vai falar de alguma das maiores aquisições que aconteceram nos últimos 20 anos. Em 97, o Bradesco comprou o Banco de Crédito Nacional, o famoso BCN. Era um banco muito sólido e tinha uma marca muito boa, muito bem visto aí entre o público. Em 2000, comprou o Banco Boa Vista Interatlântico, também era muito bem visto, era tipo um banco Prime aí, que ajudou o Bradesco a consolidar uma imagem, sair daquela história de povão e ir mais para o segmento mais premium de bancos, que hoje é o Bradesco Prime. Em 2002, que o Brasil ele acabou de sair de uma época de muita incerteza, o Bradesco começou a acelerar aí as suas aquisições, as suas consolidações. Então ele comprou o Banco do Espírito Santo, o Banco da Amazonas, o Banco Mercantil de São Paulo, o Deutsche Bank Investimentos. Em 2003 ele foi atrás do Banco Zogby, do Banco Bilbao Vizcaya, o BBVA Brasil, a atividade de administração e gestão de recursos de terceiros do Banco JP Morgan. Ele assumiu as operações de cartões de crédito do American Express Company em 2006. Lá em 2008, devido ao boom do mercado financeiro, ele foi lá e adquiriu a Ágora Corretora por mais de R$1 bilhão e 200 milhões. Eu não acredito que essa aquisição especificamente tenha gerado muitos retornos. Essa daqui do American Express com certeza gerou. Lá em 2011, no final do período de consolidação do sistema financeiro brasileiro, ele foi lá e comprou o BERJ, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que era dono de muitas contas do funcionalismo público. E naquela época existia uma... como é que eu vou falar? Uma taradice dos bancos atrás das folhas de pagamento dos estados, que de certa forma eram um mecanismo aí de você captar muitos clientes e também ter muitas coisas do crédito consignado indo para a tua base de clientes. Você podia fazer muito cross-selling ali. E finalmente em 2016 ele fez a aquisição do HSBC Bank Brasil, que foi a última aquisição aí, mas já num movimento de correr atrás do prejuízo, porque o Itaú já tinha avançado muito nessa área de aquisições e o Bradesco tinha ficado muito para trás, tá? Então a gente vai agora para o perfil da empresa. A visão é ser a opção preferencial do cliente, tanto no mundo físico quanto digital, diferenciando-se por uma atuação eficiente e para todos os segmentos do mercado. É importante a gente entender aqui essa palavra opção preferencial do cliente, porque hoje em dia poucas pessoas contam apenas com um banco como fornecedor, elas têm várias contas. E aí a estratégia ela passa por fazer a pessoa ou a empresa concentrar
muito do seu fluxo em um banco, no seu banco, né? Por isso existe muito aquela história, se você tem os seus investimentos nesse banco, a gente vai abrir uma taxa de desconto maior nos teus recebíveis, ou a gente vai te dar uma cesta de produtos alta para que você não tenha que fazer operações em vários bancos. Então é a estratégia do cross-selling muito eficiente aí que os bancos usam, tá? Os valores que o Bradesco persegue, primeiro é o cliente como razão da existência da organização. Vocês que acompanharam aí o meu vídeo do Pão de Açúcar sabem que essa é uma visão muito difundida pelo Sam Walton, onde o cliente ele é o maior dono da organização, porque ele pode decidir tirar todos os seus recursos dali. E isso pode mandar do presidente do conselho até o faxineiro embora. Ética em todas as atividades e relacionamentos. Transparência nas informações necessárias às partes interessadas. Aqui é um jogo de palavras, né, que é transparência nas informações necessárias às partes interessadas. Então ele está falando aqui que normalmente ele vai falar só para quem pagar para ele, tá? Ética em todas as atividades e relacionamentos é uma coisa quase que básica do sistema financeiro, porque a gente está lidando com confiança, então se não existe ética nas atividades e relacionamentos, a probabilidade daquele banco ter uma corrida de saques é muito alta. A gente também aqui passa por crença no valor e na capacidade de desenvolvimento das pessoas, ou seja, um banco ele é essencialmente pessoas, respeito à dignidade e à diversidade do ser humano, ou seja, a gente tem que respeitar as pessoas de mais baixo nível hierárquico dentro da empresa, assim como respeita-se os vice-presidentes, faz muito sentido isso, e a responsabilidade socioambiental com incentivo a ações para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, o banco aqui ele tem que focar na geração de empregos. Isso aí é uma coisa muito importante para toda a organização, tá? E aí, a partir daí, a gente passa para os segmentos. A gente vai falar aqui primeiro da estratégia de negócios, da dimensão às operações, tanto para as pessoas físicas ou jurídicas, em termos de qualidade e especialização, quanto às demandas específicas de mais ou uma faixa de clientes, tá? Então aqui ele está falando principalmente da pessoa jurídica e da pessoa física. O Bradesco ele se organiza na pessoa jurídica entre as empresas de varejo, empresas como um todo, o corporate e o large corporate. Quando ele está falando do varejo, ele está falando de empresas com faturamento anual até 30 milhões de reais. Empresas, ele está falando faturamento anual entre 30 e 500 milhões de reais. O corporate, ele está trabalhando entre faturamento anual acima de 500 milhões e abaixo de 4 bilhões de reais. E large corporate, ele está falando de acima de 4 bilhões de reais. Quando ele fala da pessoa física, ele está falando do segmento classic, que é a renda mensal até 4 milhões de reais. Ele está falando do segmento exclusive, entre renda mensal 4 milhões e 10 mil reais. O Bradesco Prime, ele está falando de renda mensal a partir de 10 mil reais. E o Private Bank são investimentos a partir de 5 milhões de reais. Com isso, ele segmenta bem aí tanto as pessoas físicas quanto jurídicas. E nas atividades bancárias e financeiras, ele presta quais tipos de serviços? Captação de depósitos, aí ele está falando de CDB, é uma atividade financeira básica aí dos bancos. Serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas, aí ele está falando em receitar em cima de serviços. Operações de crédito e leasing, ele está falando de emprestar dinheiro, fazer leasing de automóveis, de máquinas, que é uma maneira de gerar spread também. Cartões de crédito e débito é outra maneira de você monetizar tanto a parte de serviços quanto de crédito. O cartão ele é só um meio para alcançar esse cliente. Operações de arrendamento mercantil também é outra maneira de capturar spread. Atividade bancária internacional, isso aí tem que fazer parte do portfólio, porque um banco múltiplo desse porte, ele precisa estar servindo o cliente dele, principalmente aquele lá, o large corporate, e também o
o private bank em todas as praças, né? Então ele não tem muita opção. Acredito até que ele seja rentável nessa área, mas o objetivo não é esse, é justamente ter o portfólio. Gestão de ativos, que é um tipo de receita financeira com mais estabilidade, tem menos volatilidade nesse tipo de receita. E os consórcios, que é aí a maneira mais fácil dele trazer o cliente, principalmente aquele que não tem tanto acesso ao portfólio bancário, para dentro do banco, porque esse cara ele é muito cético a vários tipos de operações, tá? Então aqui uma outra maneira que ele tem de segmentar os produtos é na parte de seguros, planos de previdência complementar e títulos de capitalização. E aí ele oferece tais produtos que são seguro de vida e acidentes pessoais, seguro saúde, seguro de automóveis, seguro de bens e responsabilidade, seguro de acidentes, planos de previdência complementar, inclusive as individuais e as empresariais, títulos de capitalização e contratos de investimento em previdência. É bom lembrar que o Bradesco ele tira muito do seu resultado líquido total da área de seguros. Ele é muito forte nessa área. Eu vou mostrar depois para vocês como. Então é importante você entender aí esses segmentos bancários que o banco monetiza aí os seus serviços. E aí a gente vem para a parte de governança. Eu vou falar aqui primeiramente do Conselho de Administração do Bradesco, que ele é presidido pelo Luiz Carlos Trabuco, CAP. Ele é graduado em Filosofia, com pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Iniciou a carreira há 48 anos, dedicando toda a sua vida profissional à organização Bradesco, ou seja, ele nunca trabalhou em outra empresa. Muito bonita essa história. E é interessante a gente ver como é que um graduado em Filosofia, que a gente tende a achar que não tem muito a ver com a atividade bancária, chegou nessa função, mas a filosofia ela trata muito de lógica. Então, o setor bancário ele é muito visado em relação à lógica. A programação 1 e 0, ela tem muito a ver com lógica também. Então, é muito natural que ele seja filósofo e esteja aí nessa posição. Hoje em dia, a diretoria executiva é ocupada pelo Otávio Lazário Júnior. Ele é graduado em Ciências Econômicas e Administração pela Faculdade de Osasco. Ele tem aí um programa avançado de gestão Bradesco, deve ser um curso em company, feito oficialmente pela Fundação Dom Cabral. Ele também participou do Advanced Management Program da Escola Business School da Universidade de Navarro, em São Paulo. Iniciou a carreira dele no Bradesco em setembro de 78. Foi eleito diretor executivo adjunto em 2012, diretor executivo gerente em fevereiro de 2015, vice-presidente em maio de 2017, e ele foi eleito em março de 2018, esse ano, a diretoria executiva presidente, né? Lembrando que antes, quem ocupava essa função era o próprio Luiz Carlos Trabuco, que sucedeu o Cipriano, lá na presidente do conselho, que era uma função honorária aí do Lázaro Brandão, que é outra figura icônica aí dentro do Bradesco, tá? Os cargos de presidente do conselho de administração e diretor-presidente não podem ser acumulados pela mesma pessoa. Isso aí é um alto nível de governança, mas vale lembrar que várias empresas de extremo sucesso não respeitam essa regra. A gente tem como exemplo aí o próprio Berkshire Hathaway com o Warren Buffett e também o JP Morgan no setor financeiro com o Jamie Dimon, tá? Os membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva, eles têm um prazo unificado de 2 anos de mandato. A diretoria executiva exercerá seu mandato até completar 65 anos, o que força, esses casos aqui,
uma reformulação constante do quadro de executivos e que não existe aquele poder ditatorial, aquele cara que fica lá anos e anos, ele começa até a se achar dono da empresa. Isso, de certa forma, é saudável para a empresa, porque oxigena o pensamento, a estrutura hierárquica. Então, eu não vejo aí como uma coisa ruim, tá? Algumas empresas mudam isso quando o líder sai muito bem. O dividendo mínimo obrigatório do Bradesco é de 30% sobre o lucro líquido. Ela está no nível 1 de governança corporativa da B3. Tag along acontece de forma que 100% dos controladores do que eles recebem é pago aos acionistas ordinários e 80% desse prêmio pago aos controladores é repassado aos investidores preferencialistas, tá? Então a gente acaba que a parte de governança... Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Não pulei nada. E agora a gente chega aqui nos números do Bradesco. O Bradesco tem 71 milhões de clientes, 28 milhões de correntistas, tem 14 milhões de clientes digitais. Ele faz 1,5 bilhões de transações por mês. Ele tem uma carteira de crédito de 523 bilhões de reais. Ele participa com 24% do market share de seguros do Brasil. Por isso que eu falei lá que era muito forte a presença do Bradesco na área de seguros. Tem 4.652 agências. E aqui eles dão uma informação bastante importante, que a rentabilidade do cliente digital ela é 40% maior do que o cliente de agência física. Mas é importante a gente lembrar que esse cliente digital ele usa muito essa estrutura física, tanto para fazer serviços específicos, quanto também para tangibilizar o serviço digital, tá? Hoje em dia, além dessas 4.652 agências, o Bradesco conta com 4.789 postos de atendimento. Todas essas informações elas são referentes ao terceiro trimestre de 2018. Em relação ao sistema financeiro, o Bradesco ele conta aqui com 11% da carteira de crédito do Brasil, 11,5% dos depósitos à vista, 13,6% dos depósitos de poupança, 12,5% dos depósitos a prazo, 22,5% das agências e 24,7% dos prêmios de seguro. Então a gente vê aí a robustez que o Bradesco tem. Engraçado. Jurava que eu tinha colocado aqui tem aqui a estrutura acionária do Bradesco. Eu deixei passar, desculpa, gente. Então a estrutura acionária do Bradesco ela é formada pelo quê? 61% do seu capital está no mercado. A Fundação Bradesco detém 8,5% do capital. A Cidade de Deus, que é outra fundação que é acionista do Bradesco, conta com 24,24% do total do capital do Bradesco. E a NCF Participações, que é uma empresa que tem por objetivo a participação no capital de outras empresas, e ela representa os sócios controladores do Bradesco, chega junto com 5,3% do capital total da empresa, tá? Desculpa aí tirar isso de ordem, mas é que passou rápido ali, eu não vi. E para falar de Bradesco, não tem como a gente não falar do Amador Aguiar, que é tido aí por muitos como fundador da empresa, mas isso é um mito. A família fundadora do Bradesco é a família Almeida. Ela sumiu aí da história com o passar do tempo, porque o Amador Aguiar, na época que era presidente, meio que omitiu ou tirou a importância dessa empresa na formação da instituição que hoje em dia é o que existe. Mas eu vou passar e falar um pouquinho sobre quem foi o Amador Aguiar, para quem não conhece, tá? Ele nasceu em 11 de fevereiro de 1904, na cidade de São Paulo, e morreu no dia 24 de janeiro de 1991, também na cidade de São Paulo.
Ele trabalhou na terra, no cultivo do café, mas aos 16 anos, ou seja, lá em 1920, ele, pretendendo crescer na vida, também tinha brigado com o pai dele, abandonou o campo e transferiu-se para Bebedouro, onde conseguiu um emprego como tipógrafo. Ou seja, fazia lá coisas escritas na máquina de escrever. Em 1926, com 22 anos de idade, obteve o emprego de office boy no Banco do Nordeste. Em 1969, como superintendente, passou à presidência do banco, por ocasião da aposentadoria do senhor José da Cunha Júnior, genro do coronel Galdino Almeida, que era lá a família fundadora. Em 1980, o Lázaro Brandão viria a sucedê-lo, o Amador Aguiar, na presidência do banco, ficando Aguiar como somente presidente do conselho. Genial nos negócios, o empresário, ele teve uma visão de grande empreendedor, então o Amador Aguiar não dedicou sua vida profissional somente apenas ao Banco Bradesco, tá? Ele teve maior ou menor grau de envolvimento e participação entre outras empresas, e entre elas estava a Companhia Porto Seguro Gerais, a Casa Ouvidor S.A., a Companhia Comercial de Café em São Paulo, voltando aí às origens dele, de lavrador, e a Companhia Antártica Paulista também, a cervejaria, que depois foi virar a Ambev, tá? Além disso, na história dele, vale a pena falar aqui que, curiosamente, tanto o banco como até mesmo a Fundação Bradesco conferem a fundação ao Amador Aguiar, esquecendo-se aí totalmente da família Almeida, que criou e se manteve na frente do banco por 26 anos, tá? Foi o que eu falei ali mais cedo. Então é importante a gente entender que há essa dinâmica aí confusa de quem foi realmente o fundador dessa instituição que a gente conhece hoje como Bradesco. E aqui também eu vou falar um pouco dos valores que a empresa tem em termos financeiros, tá? Deixa eu só ver se está tudo dentro aqui da situação. Tá. Então a empresa, ela conta aí com uma relação, deixa eu até dar um hide nisso para ficar até mais bem organizado. O ativo total do Bradesco hoje está na casa de 1,2 trilhões de reais. Ele tem um patrimônio líquido de 115 bilhões de reais. Ele gerou uma receita, uma geração, uma provisão de crédito, liquidação duvidosa, ou seja, empréstimos que têm alta probabilidade de virar prejuízo, somou-se em 19 bilhões de reais no último trimestre, em 2018. É um valor quase igual ao lucro líquido do Bradesco. É interessante entender que essa parte da contabilidade do banco, ela é um pouco gerencial, ou seja, faz parte da opinião do gestor o quanto que vai entrar na provisão de créditos de liquidação duvidosa. Ou seja, a gente chama isso de accruals. O gestor, para pagar menos imposto de renda, ele pode manipular de certa forma isso, e há uma recuperação desses créditos em exercícios futuros. Por isso que pode haver surpresas positivas nos lucros dos bancos, principalmente em momentos de depressão econômica ou de recessão econômica. Por quê? Porque o banco, como ele tem muitos críticos, ele tende a diminuir o lucro dele para ter menos crítica em relação à real rentabilidade dele. E a gente mede essa rentabilidade como? Primeiro, a gente tem que medir se essa rentabilidade ela é sustentável. Então, a gente pega aqui o ativo total sobre o patrimônio líquido e a gente vê o quanto alavancado o banco está. Ou seja, se isso aqui começar a subir muito acima de 12, pode ficar ligado que o risco do banco vai estar aumentando muito. Está vendo que aqui, em setembro de 2016, esse risco estava bem alto? Por quê? Porque as provisões estavam bem altas, tá vendo? Lembra que a provisão, quanto maior ela for, menor é o aumento do patrimônio líquido por parte do banco. Então, a carteira de crédito continua aumentando, mas ele vai até o limite aqui. Como é que a gente vai medir a rentabilidade do banco, gente? A gente vai pegar o ROI, que é o Return on Equity, e a gente vai pegar aqui o lucro líquido sobre o patrimônio líquido.
Tá vendo aqui que o Bradesco ele tem um retorno sobre patrimônio líquido bem acima da Selic? Nessa época aqui estava em torno de 17,7%. Já nesses últimos 4 trimestres, a gente vem com uma média de 13,94%, bem acima da Selic. Ou seja, quem está sendo remunerado pela renda fixa começa a ver a aplicação em cima do banco como uma ótima investimento. Lembra que lá em 2016 você podia comprar grande parte das ações do Bradesco por uma relação preço sobre valor patrimonial muito perto de 1. Ou seja, quem comprou lá o Bradesco na Bacia das Almas está tendo uma rentabilidade sobre patrimônio líquido parecida com a rentabilidade que comprou das ações. Por isso que a gente tem que ver muito de perto aí esses momentos, tá? Uma outra maneira de entender também o retorno de um banco é usando a métrica do retorno sobre o ativo. Então a gente vê aqui, ó, que o retorno do ativo do Bradesco vem sendo satisfatório. Porque a gente pega o ativo total. Porque independentemente da relação ativo total sobre o patrimônio líquido, a gente consegue comparar diferentes bancos e as suas diferentes rentabilidades. E aqui, por último, a gente vê a alíquota de imposto de renda a ser paga pelo banco. E a gente vê aqui, ó, que no ano lá, no auge da crise de 2015, ele estava gerando até menos lucro antes do imposto de renda do que sobre o lucro líquido. Ou seja, ele estava usando várias provisões de imposto de renda diferido para diminuir o lucro tributável. Entenderam? Então aqui a gente vê também um gráfico de como essa barriga de lucratividade, tanto do ROI quanto do retorno do ativo, fez uma barriga que agora já voltou a crescer. E isso, de certa forma, vai ser refletido aqui nas ações do banco. E a gente vai pegar aqui, ó, o Bradesco e vamos ver como que as ações se comportaram no gráfico semanal e mensal aí, que conta mais para o longo prazo. Deixa eu fechar aqui. Então a gente vê aqui, ó, que houve sim. Deixa eu cancelar essa parte. Isso. Tá vendo aqui como é que teve uma barrigada de resultado? E aqui voltou a crescer os lucros. Então uma oportunidade aqui tem que ser aproveitada. A gente pega aí já o lucro mensal, o gráfico mensal do Bradesco. A gente vê aí como é que é uma tendência clara de alta. Mas quando a gente dá mais um aqui, ó, a gente vê que teve uma queda do resultado e depois um ganho muito agressivo. E aqui fechando, para quem analisa graficamente os papéis, a gente pode chamar isso de uma bandeira. Então ele tende a projetar isso para cá para cima. Então a gente poderia ver aí facilmente o Bradesco alcançando os R$45, mole, se pá, R$55 no médio prazo, tá, gente? Então eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês curtam esse vídeo. É muito importante para mim, porque assim vocês patrocinam esse conteúdo para mim no YouTube sem gastar dinheiro, ou seja, só com a sua atenção. Então, como eu sempre venho falando, o TIULI, ele sai na alta,